Escrever o mínimo que você tem de inglês guardado na sua cabeça vai fazer você chegar no próximo nível na aprendizagem de idiomas. Também serve para o espanhol, para o italiano, para o alemão, para o mandarim, para o japonês, para qualquer outro idioma que você esteja aprendendo. E porque a pessoa escreveu o que ela tem de mínimo guardado de inglês na sua cabeça, pode fazer ela chegar no próximo nível? Bom, porque simplesmente quando a pessoa quer chegar no próximo nível no outro idioma, ela tem que ter um bom nível de output. O que seria o output? Output é quando você simplesmente coloca para fora tudo que você absorveu no idioma, no caso, para o mundo real. Você exporta tudo que você tinha guardado na sua cabeça para o mundo real. Quando você faz isso, você está mostrando que você não só sabe absorver o idioma, sabe compreender o idioma, mas você também sabe colocar isso para o mundo real, você sabe colocar isso para fora. E uma das melhores maneiras de fazer isso, além da fala, é a escrita. Quando você escreve tudo que você tem de abstrato na sua cabeça num pedaço de papel, isso for prova que você consegue produzir alguma coisa naquele idioma. Quanto mais a pessoa consegue produzir algo na língua, mais significa que ela domina aquela língua. Você vê, por exemplo, no caso no português, quanto mais a pessoa escreve bem o português, quanto mais a pessoa é clara ao se comunicar de forma escrita no português, expressar uma linha de raciocínio clara, deixar uma mensagem clara para outra pessoa, mais significa que a pessoa domina a língua, que a pessoa tem uma boa linha de pensamento e que a pessoa não é uma pessoa que tem um nível de português raso, um nível de português medíocre. E a mesma coisa no aprendizagem de idiomas, quando a pessoa aprende o inglês, por exemplo. Quando a pessoa aprende o inglês, quanto mais a pessoa souber transmitir o que ela tem de abstrato na cabeça dela para um pedaço de papel, mais significa que a pessoa compreende a língua, que a pessoa tem domínio sobre ela. E quanto mais domínio a pessoa tem sobre uma língua, melhor vai ser para ela conseguir realizar os objetivos dela, usar o inglês como ferramenta. E a pessoa escrever à mão um pedaço de papel em inglês tem inúmeros benefícios, como a memorização, por exemplo, de vocabulário. Quando a pessoa se força a escrever tudo que ela tem de abstrato na cabeça dela, ela está revisando o vocabulário porque ela está puxando na cabeça dela tudo aquilo que tem de importante, de palavras, frases, ela está meio que revisando tudo que ela aprendeu e ela está fazendo um output, ela está produzindo algo na língua, ela está provando para ela mesma e, no caso, para outra pessoa, caso ela queira mostrar o que ela está escrevendo, que ela consegue produzir algo na língua, que ela não só sabe absorver algo na língua, mas como também ela tem um vocabulário ativo naquela língua, que ela consegue não só ter um vocabulário passivo de absorver, entender as mensagens, mas também que ela tem um vocabulário ativo de transmitir aquela mensagem. Eu, no meu caso, comecei a escrever diários. Há 2 anos atrás, eu comecei a escrever constantemente diários em inglês. Isso mudou totalmente o meu jogo de aprendizagem de idiomas, porque quando você escreve diários, às vezes a pessoa pensa que diários é coisa para meninas, adolescentes, esse tipo de coisa, mas na verdade a pessoa ter um diário pessoal, no caso, para inglês, é uma coisa assim que pode mudar totalmente a forma da pessoa enxergar a aprendizagem de idiomas. Por quê? Porque quando a pessoa escreve um diário em inglês, além da pessoa, no caso, estar escrevendo os pensamentos, assim, pode servir de uma finalidade terapêutica para a pessoa, isso também faz a pessoa, ao mesmo tempo, treinar o inglês dela. Pode servir por uma finalidade terapêutica, também pode servir, no caso, a pessoa pode estar planejando alguma coisa, escrevendo uma reflexão filosófica, caso a pessoa goste de filosofar na cabeça dela. A pessoa pode usar dessas duas maneiras, ou de uma outra maneira que ela prefira, mas ela também pode, de certa forma, unir o útil ao agradável, que é fazer isso, usar o diário de uma forma terapêutica ou filosófica e somar com a aprendizagem de idiomas. A pessoa reflete as coisas e, ao mesmo tempo que ela reflete, ela usa para aprender inglês, ou espanhol, italiano, qualquer outra coisa. E é claro que no começo a pessoa tem aquela fricção, aquela coisa que trava a pessoa de fazer aquilo. Por quê? Porque ela não tem um hábito de fazer aquilo. A pessoa pensa, poxa, eu tenho que escrever esse diário, coisa chata, não sei o quê. Mas a pessoa começando escrevendo 2 ou 3 parágrafos por dia, a pessoa vai criando um ritmo. É como a pessoa fazer exercício físico, por exemplo. A pessoa, às vezes, que é sedentário, que não tem o hábito de fazer exercício físico, se ela começar fazendo uma flexão por dia, começar dando uma volta no quarteirão, fazendo caminhada, a pessoa vai pegando o ritmo e a pessoa, aos poucos, vai gostando, vai querer aumentar o ritmo.
Então é uma questão de hábito, uma questão que a pessoa querer criar um ritmo para, no caso, escrever em inglês, a pessoa vai estar pegando gosto com o passar do tempo. Hoje em dia, eu posso dizer que eu sou viciado em escrever em inglês. Eu, assim, tenho uma escrita boa, assim, eu sei que tem muita coisa que eu tenho que melhorar ainda, mas eu, de certa forma, o pouco de inglês que eu sei escrever hoje, o inglês que eu tenho, de certa forma, desenvolvido ao longo dos anos, eu posso dizer que foi por causa do hábito de escrever em inglês que eu consegui essa habilidade de estar aprimorando a minha escrita. Se eu não tivesse criado o hábito de escrever em inglês, de certa forma, eu não teria conseguido desenvolver um certo nível que hoje eu estou, de certa forma, satisfeito. Claro que tem muito a ser melhorado ainda, mas foi tudo uma questão de construção de hábito. Eu escrevi uma página por dia e aos poucos isso foi gerando um efeito composto que de certa forma me trouxe um benefício enorme e pode trazer um benefício enorme para você também, caso você se sinta interessado em estar fazendo essa experiência de escrever um diário ou até mesmo escrever alguma história. Você tem uma história na sua cabeça, você gosta de ter uma imaginação fértil, gosta de escrever coisas fantasiosas ou usar sua criatividade para outro fim, você pode usar sua criatividade de inúmeras maneiras para escrever em inglês. Não precisa ser necessariamente um diário, você pode usar sua criatividade para escrever uma história, você pode utilizar um diário para. Um diário não, você pode usar a sua criatividade para escrever um artigo, você pode usar a sua criatividade para escrever um relatório, você pode usar a escrita de inúmeras maneiras. Eu usei o diário como exemplo pessoal meu, mas cada um, de certa forma, tem uma coisa assim que gosta de pensar. Todo mundo pensa em algo, não tem pessoa que não pense. Então você simplesmente usar o que você pensa e passar isso para um pedaço de papel, você usar o que você pensa e passar isso para uma folha e pegar uma caneta e escrever, ou então pegar um interesse seu que você gosta de expressar para outras pessoas, alguma coisa que você gosta de comentar, de compartilhar, e jogar isso para o mundo real, jogar isso, no caso, para um pedaço de papel, ou até mesmo para o teclado no computador, mas eu acho que o papel é mais adequado porque vai fazer você memorizar um vocabulário melhor, vai fazer você criar uma revisão de vocabulário melhor, porque ajuda a memorizar mais você escrever à mão na hora de escrever os símbolos, mas o teclado também pode ser uma coisa eficiente, mas eu prefiro a parte mais de escrever à mão. Mas enfim, quando você usa toda a sua criatividade para, de certa forma, colocar isso para o mundo real, isso vai fazer aos poucos sua construção de, de vocabulário se expandir, vai fazer sua confiança no idioma aumentar, porque você vai estar aos poucos criando uma identidade de alguém que consegue se expressar com papel e caneta. E alguém que consegue se expressar em inglês com papel e caneta vai conseguir se expressar com outra pessoa mano a mano quando estiver falando em público. A pessoa não vai travar, a pessoa vai se sentir mais segura, a pessoa vai se sentir mais confiante ao fazer uma conversa em inglês. Então, é uma coisa assim que pode transformar completamente sua maneira de enxergar a aprendizagem de idiomas. Hoje eu vejo que muita gente fala muito de falar em inglês, fala muito de compreender o inglês, fala muito do listening, que é muito importante, a fala também é muito importante. Muita gente fala que a leitura aumenta o vocabulário, que sim, é muito importante, mas a escrita é uma coisa muito negligenciada que eu vejo que, ao meu ver, a pessoa acaba subestimando muito o poder da escrita, que a escrita é uma das coisas assim que, se você for para analisar o poder da escrita, o quanto a escrita pode ser útil na vida da pessoa, para a pessoa evoluir, progredir mesmo, assim como se tornando alguém mais articulado, alguém mais eloquente, alguém que consegue expressar uma linha de pensamento que se entrelaça uma coisa com a outra. Isso pode transformar totalmente você, e eu acredito que uma pessoa que é um aprendiz de idiomas que não treina a escrita de certa forma, um aprendiz de idiomas que está um nível abaixo de um aprendiz de idiomas que treina a escrita, porque o aprendiz de idiomas que treina a escrita, ele simplesmente vai ter uma linha de pensamento muito mais assim, como eu disse, articulada, ele vai ter uma linha de pensamento muito mais ampla, um vocabulário mais vasto ao se comunicar com outra pessoa, ele vai ter mais ideias para
para estar conversando com outras pessoas, porque ele vai ser muito mais criativo, porque ele não só conversa com pessoas em conversas de comunicação, mas ele também tem um repertório maior pela criatividade dele, por ele fazer uma expressão criativa num pedaço de papel como hábito. Então é uma coisa que pode estar ajudando você a se tornar um aprendiz de idiomas de altíssimo nível, que é claro que isso pode demorar uns 2 anos para você conseguir um nível assim que você se torne muito satisfeito, ou pode demorar até menos. É uma coisa subjetiva, vai do esforço de cada um, e é uma coisa prazerosa, não é uma coisa assim que você precisa se forçar. Talvez no começo você tenha que se forçar um pouco, mas aos poucos isso vai se tornando um hábito que você não tenha que, de certa forma, penar para fazer isso. Isso é, de certa forma, um esforço, mas vai ser também um esforço prazeroso a ser feito. É como exercício, como eu falei. Você, de certa forma, no começo vai sentir a dor do exercício, mas ao longo do tempo, aquela dor do exercício vai ser algo prazeroso que você não vai conseguir ficar sem fazer. Então, é uma recomendação minha, caso você queira experimentar, escrever diários ou fazer qualquer outro tipo de expressão criativa de forma escrita em inglês ou qualquer outro idioma, seja espanhol, italiano, francês. Isso vai trazer inúmeros benefícios, talvez até, eu acredito, de certa forma, interfere na maneira que você se comunica, até mesmo no português, porque quando você escreve, você se torna mais articulado de todas as formas, assim, você se torna uma pessoa com vocabulário mais vasto, e quando você tem um repertório tanto no inglês ou qualquer outro idioma, isso interfere no português também de forma indireta. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha agregado de certa forma algum valor para você. Se gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no meu canal. Se você gostou